Fala galera cervejeira, beleza? Muitas vezes ocorrem imprevistos nas nossas braçagens. No final de 2021, nós apresentamos aqui no canal uma proposta de fazer diversas braçagens aí dos estilos, praticamente de todos os estilos do BJCP. E daríamos início nesse momento. Mas na última braçagem que eu fui fazer, eu tive um problema aí, um imprevisto na realidade, que mudou completamente a história da produção dessa cerveja e acabou adiando aí o início das braçagens do BJCP. No primeiro dia que a gente iniciou a braçagem, eu estava fazendo aí uma American Light Lager e uma Cream Ale paralelamente. Cheguei a produzir essa receita, vou mostrar aqui a receita para vocês da American Light Lager, mas na realidade não saiu um American Light Lager. Na hora que eu fui fazer a fermentação, eu coloquei tudo já no freezer para fermentar, deixei lá. No outro dia, quando eu fui conferir se estava tudo certo, se já estava fermentando, eu verifiquei a cerveja no freezer, no controlador de temperatura, e ela passava de 27, 28 graus. Então não tinha condição de fazer uma fermentação lager, Na hora, gente, o que a gente deve fazer nesses momentos? Entro em desespero? Foi quase isso, Mas eu vou compartilhar com vocês a experiência que eu tive e a surpresa com o resultado a partir de alguns estudos de deixar a nossa cerveja fermentando mesmo com uma levedura lager em altas temperaturas. Na realidade, sem controle de temperatura. E é isso que eu vou compartilhar hoje nesse vídeo com vocês. Eu sou Luiz Villani e você está no canal Vilas, Universo Cervejeiro. A nossa meta era de fazer a 15 graus, porque a gente está aí no limite das lagers, para fazer uma alternativa também que a gente está bolando aqui no canal, de verificar a possibilidade de uso de fermentos duplos. Então na Cream Ale eu iria usar um fermento de lager e um fermento de ale. Então deixaria os dois ali em uma faixa que todos os dois conseguem agir. Mas ao olhar então para o meu freezer, o motor não armava mais. Então tive um problema com o freezer, chamei um técnico, ele verificou a possibilidade de fazer isso o mais rápido possível, mas o prazo que ele me deu para entregar era de uma semana. Então eu já perderia aí completamente a minha fermentação. Então, gente, eu estava abraçando 5 litros de uma American Light Lager e 10 litros de uma Cream Ale, Vou mostrar hoje especificamente o resultado da American Light Lager. No momento em que eu vi que o meu freezer não estava funcionando, eu pensei em diversas alternativas. Comprar caixas de isopor, colocar gelo, mas o meu freezer da cozinha não comporta uma produção de gelo para fazer esse controle de temperatura aí, e eu nem tinha caixas de isopor suficientes nesse tamanho, com a capacidade aí para os meus fermentadores. Eu teria que comprar, e isso era um final de semana, já num domingo, As opções para compra seriam muito complicadas. Pensei aí também numa alternativa de fazer a trasfega dos fermentadores para outros fermentadores, deixando a levedura que já tinha sido inoculada mais no fundo, E pensando aí em uma outra levedura, tipo Kveik, que aguenta temperaturas mais altas, aliás, que é até apropriada para temperaturas mais altas. Tentar salvar essa cerveja de algum jeito. Mas no domingo também não achei nenhuma brew shop aberta e nenhuma que pudesse me entregar dentro do prazo que eu precisava ali, porque a fermentação já tinha até iniciado, mesmo com a levedura lager, em uma temperatura mais alta. Então a alternativa foi foi estudar alguma coisa, não achei muito sobre isso, mas vi que é possível leveduras lagers fermentar em alta temperatura. Nesse caso, eu achei um vídeo bacana do Leandro, do canal Cerveja Fácil, que fez uma experiência mesmo, aí propositalmente, fermentando uma cerveja lager, com levedura lager, em alta temperatura. E o resultado dele foi um bom resultado. Fica uma cerveja, obviamente, com um perfil diferente, não é uma lager, Então a gente poderia chamar ela aí de uma lager ale, Uma cerveja completamente híbrida. Uma cerveja que foi toda desenhada para ser uma lager, mas fermentada na temperatura de ale, em alta fermentação. Então, nesse sentido, gente, eu acabei deixando, então, os meus fermentadores fora do meu freezer, mandei meu freezer para o conserto e deixei ele completamente sem controle de temperatura. Nesse período,
A temperatura entre noite e dia, meio-dia, nos períodos mais quentes, variou aí entre 20 e 30 graus. Então foi essa a temperatura de fermentação. Sobre a receita, como eu fiz aí para 5 litros, e não é algo aí, na realidade foi uma adequação, né? Eu não vou aí fazer a proporcionalidade dela para 20 litros aí, que eu gostaria até de deixar, mas vou fazer isso no momento que eu for braçar a American Light Lager, já com o controle de temperatura aí dentro do perfil correto. Nesse momento, o que é interessante vocês entenderem é que a receita era muito simples. Uma receita para 5 litros com 500 gramas de malte Pilsen, 350 gramas de flocos de milho, aquele flocão mesmo que a gente compra em supermercado, 4 gramas de lúpulo Cascade, que eu adicionei a 60 minutos do final da fervura, e mais 4 gramas que eu adicionei imediatamente após encerrar a fervura. A levedura foi uma levedura Lager, a W3470. Olha, eu confesso que eu imaginei que uma levedura Lager não daria conta de fazer a fermentação numa temperatura mais alta. Mas não é bem isso que acontece não. No final, saiu cerveja e saiu cerveja legal. Lógico que num perfil que eu não conheço, um perfil que não existe, que é o que a gente chamou aí de Lager Ale. Vamos lá conferir como que ficou. Cerveja pronta, nossa Lager Ale aqui, né? Finalmente ficou pronta. Quase que uma novela, né, gente? Porque essa cerveja aqui eu tô com uma expectativa grande, porque quando a gente tenta salvar uma cerveja é sempre interessante, né? E a gente fica curioso para entender como é que fica o resultado depois, até porque algumas coisas que eu vou explicar aqui despertam cada vez mais a curiosidade da gente. Então, o perfil de uma cerveja, ela seria, então, uma American Light Lager, né? Ela está com 3,8% de álcool e 11,9% de IBU. Eu até caprichei aí no IBU dela para uma American Light Lager, mas o álcool está quase no limite, porque a American Light Lager vai até 4,2%. Mas, na realidade, ela atenuou até 1010. E as American Light Lager, elas são bem secas, então a expectativa, se fosse realmente uma American Light Lager, a expectativa é que ela atenuasse mais, que ela estaria aí por volta de 1003 e foi só até 1010 a FG. Né? Então, vamos abrir ela agora aqui e ver como que ficou o resultado dessa cerveja, considerando aí o sabor e, obviamente, que ela ficou numa temperatura que chegou até 30 graus, né? Na realidade, sem controle de temperatura. Então vamos ver aqui como é que está a nossa cerveja. Nossa, gente, a espuma dela ficou muito legal. Ela ficou muito clarinha, né? Esse já era um desenho dela mesmo. Deixa eu aproximar mais aqui, porque acho que a cerveja mais clara que eu já fiz era a expectativa, né? Dela ser uma cerveja bem clarinha. Clarificação, eu não usei gelatina, não usei nenhum método de correção, né? Não é a melhor, ela está ainda turva, né? Vocês podem perceber aqui que está ainda turva, poderia estar bem melhor, né? Mas vamos ver aqui as outras características. O aroma ficou até neutro, não está frutado. A gente não sente aroma de malte. Um leve frutado ela tem sim, né? Um leve frutado. A espuma está bem fininho, embora a retenção dela aqui já não foi legal, né? Mas vamos ver, ela está bem carbonatada também, né? Então isso aqui não ajuda na retenção da espuma. Mas vamos ver aqui agora o sabor. Cara, interessantíssimo. Ficou boa a cerveja. Olha, eu ainda não cheguei, agora está aqui maturando, agora que meu freezer está aqui de volta, né? Então está maturando uma American Light Lager aqui. Eu passei agora ela aqui, estou subindo, começando a subir aqui gradativamente para a gente ir até os 18 para fazer o lagering, né? Mas eu adorei essa cerveja. Como eu disse, eu usei um pouco mais de lúpulo indo para o limite, né, do perfil. E o Cascade aqui ficou
muito agradável, então ela não está tão sem graça como eu acho as American Light Lager, né? Obviamente também não está dentro do perfil do American Light Lager, porque ela não é mais uma lager. A levedura, a gente sente mais aí o sabor de uma cerveja ale, né? Mas não destaca a questão da levedura lager, talvez deixe ela mais neutra do que se fosse uma levedura ale mesmo que eu tivesse utilizado. Eu não cheguei a estudar tanto sobre isso, né? Então não tem assim um conceito formado do porquê que aconteceria esse perfil, né? Mas eu tô adorando a cerveja. Ela ficou realmente muito gostosa, muito melhor, porque quem gosta de uma cerveja muito leve, como as American Light Lager, ela nem é comum no Brasil, né? É um estilo, a Bud Light, por exemplo, que a gente nunca viu no Brasil. Eu já tomei ela nos Estados Unidos e é uma cerveja muito sem graça, né? Para quem gosta de cerveja artesanal, ela foge muito a esse tipo de perfil, que é o que a gente busca. Mas, considerando essa possibilidade, ela, enquanto uma lager ale, né? Uma lager feita em alta fermentação, ou quer dizer, uma cerveja com levedura lager feita em alta fermentação, né, que seria completamente fora de qualquer perfil, fica interessante, fica gostosa, refrescante, não me surpreendeu. Eu achei que ela não sairia nem a metade do que ela ficou aqui. Então, assim, minha expectativa não era uma cerveja palatável como ficou. Embora tenha visto que o Leandro falou que ficava boa, né, no canal Cerveja Fácil, mas na minha concepção não chegaria a tanto. Então, assim, interessante. Vale a pena salvar a sua cerveja. Se tiver algum problema aí com o controle de temperatura, o controlador queimou, teve algum problema aí que acabou a luz, no meu caso aí a geladeira, o freezer, né, onde eu fermento a minha cerveja, estragou, eu fiquei um período sem o controle de temperatura, sai cerveja boa. Não vai sair cerveja para a gente competir aí em concurso, não vai sair uma cerveja dentro do perfil desejado, perfil que a gente almejava, não tem condição da gente comparar ela com outras cervejas, mas sai cerveja gostosa. Isso que é o mais importante. Então valeu a pena aí de ter assistido o vídeo, ter procurado informação e ter a coragem de deixar uma levedura lager fermentando em alta temperatura. Salvou, perdi um pouco de dinheiro porque a levedura lager ela é mais cara, né? Eu não precisava ter gastado aí o que eu gastei, poderia ter comprado uma label se fosse o caso, mas já que eu já tinha inoculado fermento, valeu a pena e aí eu estou aproveitando aqui, degustando essa cerveja. Mais uma vez aí, desmistificando uma série de questões que a gente tem muito receio, principalmente quando a gente está começando a produzir, né? De errar qualquer coisa. Gente, tem muita forma da gente salvar uma cerveja, né? Então, tomando todos os cuidados, conhecendo aí os princípios de fermentação, as possibilidades que a gente tem, a gente consegue salvar uma cerveja. A base aí, eu já usei fermento de pão para fermentar cerveja, ficou uma cerveja gostosa, ficou uma cerveja interessante. Agora, encorajado até por essas experiências, eu imagino que uma levedura lager pudesse realmente produzir um bom resultado no final, mesmo numa temperatura ale. Tá aí a nossa Lager Ale, deixa eu completar ela aqui para a gente finalizar. Só para mostrar aí essa espuma que ficou muito bonita, muito fininha. A cerveja ficou muito interessante, muito gostosa. E para quem gosta de cerveja leve, é uma cerveja até interessante de se fazer, né? Não sei se eu precisava usar a levedura lager para fermentar em alta temperatura. Mas a gente pode usar uma ale aí e fazer uma cerveja diferente, bem levinha, bem tranquila. Está com 3,8%, né, por cento de álcool. 11,9 de BU, tá muito gostosa, né? Cerveja muito parecida com a cerveja, aí não a Light Lager, mas uma American Lager. Ela se aproximou, mesmo sendo feita em alta temperatura. Espero que eu tenha contribuído com essa experiência, mais uma experiência aqui do canal, buscando aí salvar a cerveja, a gente tentar aproveitar de qualquer forma aí nossa produção.
Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até mais.